Amigos queridos, que a doce paz de Jesus, a refletir-se em nossos corações nesta hora, permaneça conosco, trazendo serenidade íntima, para que juntos possamos refletir sobre nós mesmos, possamos mergulhar na instância do Espírito que somos e fazermos vibrar dos nossos talentos sublimes, das nossas conquistas morais, dos nossos sentimentos felizes, para vibrarmos na sintonia do bem e da verdade. Jesus, Mestre amado, se conosco, Senhor, que possamos ser visitados por esses amoráveis benfeitores espirituais que estão apostos para socorrer a nossa indigência espiritual, que ombreiam conosco a existência na Terra e nos convidam à superação de nós mesmos. Quanta esperança vibra em nosso coração de dias melhores para todos nós, irmãos em humanidade. Que essas bênçãos sublimes que recaem sobre nós nesta hora vivifique o nosso ser, trazendo vigor e bom ânimo a todos nós reunidos em nome de Jesus. Amigos queridos, façam-nos instrumentos do bem e da verdade, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças quanto às nossas aflições, nós vamos estudar o tema suicídio e loucura. Nós estamos primeiro vendo as alienações mentais, que são os estados patológicos do espírito, que vamos chamar de loucura, como chama o Evangelho, para nós entendermos mais profundamente o que é mesmo essa nomenclatura ampliada pela doutrina espírita, que sai totalmente dos parâmetros convencionais de diagnóstico de loucura. Porque todas as vezes que o nosso pensamento naquele dia não estiver dentro das leis divinas, nós estamos fora da verdade. E quem está fora da verdade está alienado da verdade. E aquele momento é o momento que estagiamos nas ilusões muitas vezes, né? Estagiamos nas nossas más tendências, deixamos vazar conteúdos mórbidos, depois retomamos. Mas chega um momento que de tanto nós irmos à loucura e voltarmos à realidade, nós podemos cronificar na loucura. De que loucura estamos falando? Estamos falando de todos nós, que de alguma sorte nos desequilibramos. Então, a calma e a resignação, diz o Evangelho, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Então, todos os dias nós estamos refletindo sobre quando eu passo por uma experiência que transcende os meus recursos, eu então reajo de forma desequilibrada. Mas no planejamento reencarnatório, nós não viemos sem recursos. Nós viemos para desenvolver recursos, porque daí na hora das adversidades, nós acionarmos os recursos.
recursos morais, recursos intelectuais, valores, né? Então, quando nós nos distraímos na encarnação e perdemos tempo, anos da nossa vida em algo que não nos leva ao progresso, na hora das dificuldades nós não temos mesmo onde nos apoiar. E aí nós nos desequilibramos. Nós estamos vendo esse capítulo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que vai falar das obsessões pandêmicas, que são os estados coletivos que a humanidade está passando de associação de pensamentos mórbidos como se fossem naturais, como se fossem normais. Porque estamos reencarnados, né, para destampar aquilo que estava retido no nosso inconsciente e termos a coragem de entrar em contato com isso para darmos sequência a um saneamento moral em nós. Esse é o objetivo evolutivo do momento. E nós falamos de dois grandes grupos. A massa que arrasta a todos pela modernidade, pelos costumes de uma época, e o isolamento que recolhe o espírito e também paralisa a sua evolução. Todo espírito isolado está paralisado na sua evolução. Todo espírito que está sendo massificado e arrastado pelas emoções do mundo também está paralisado na sua evolução. São processos de estagnação da nossa evolução. E nesse texto diz assim: ambos os grupos, a pouco e pouco, distanciando-se, perdem a faculdade do relacionamento saudável. Esse é o ponto. Tanto aqueles que se relacionam só virtualmente, quanto aqueles que são arrastados pela multidão, quanto aqueles que estão no isolamento, qual é a consequência? Perdem a faculdade do relacionamento saudável. E ontem nós terminamos o Evangelho dizendo que só os relacionamentos nos fazem felizes. Se nós não, seres humanos, que não aprendermos a nos relacionar, nós não seremos felizes. Ninguém é feliz sozinho. Nós ficamos entretidos e às vezes até encantados com aquilo que estamos fazendo, mas não felizes. Porque aquele que nunca experimenta relacionamentos saudáveis sequer atinge a noção do que seja a felicidade relativa possível para nós na Terra. Então, a faculdade do relacionamento saudável, do calor da convivência, da emoção resultante da permuta de ideias e de aspirações. Quem começa a experimentar o quanto é bom conviver com pessoas, quanto é bom trocar com pessoas, ter o calor dos relacionamentos, mesmo que tenham conflitos, que sejam resolvidos, que tenham dificuldades, que sejam aparadas, esse movimento do espírito é que o felicita e que nós estamos chamando aqui de bem-aventuranças. Naturalmente, permanece expressiva e inatacável faixa de pessoas saudáveis que se sustentam na comunicação pessoal acolhedora. Existem aqueles, né, que realmente são grandes exemplos, né, nas buscas de mais adequadas soluções para os problemas e desafios do momento, interessados no bem-estar de todos e certamente no progresso individual e social. Muitas vezes, numa família, ou a mãe ou o pai são mais habilidosos em se relacionar, em contemporizar, em amenizar conflitos, em dar o colo amigo, em ser acolhedor, de fazer coisas que satisfaçam aquela família. Esse é um grande exercício do espírito de relacionamento em família. E aqueles que são recebidos na condição de filhos vão aprender no modelo desses pais a importância de se relacionar, a importância de reunir-se em família, a importância das trocas afetivas, a importância da confidência, né? Termos um ombro amigo
em que depositar as nossas angústias. Mas nos dois grandes grupos que temos falado, nos grupos coletivistas e nos grupos isolados, individualistas, mesmo quando parecem viger sentimentos religiosos, ei-los adstritos aos significados egoísticos que abraçam, insensíveis às necessidades da humanidade que sofre e aguarda ajuda para desenvolver-se. Então, há aqueles que parecem estar se relacionando, aqui ele faz referência aos sentimentos religiosos, mas não estão se envolvendo. Estão ali, convivem, mas não se relacionam. Porque nós podemos conviver numa casa com várias pessoas, sermos cordiais e gentis, mas não haver trocas, não haver profundidade e, portanto, não haver relacionamento. Só convivência. Né? E muitas vezes a convivência nem é boa. E aí então é uma tragédia. Se a convivência não é boa, não me esforço para aprender a amar ou perdoar aquelas pessoas, então não saberei nunca o que é um relacionamento. Então, como a vida pertence ao espírito, encontrando-se no corpo ou fora dele, os seus sentimentos e pensamentos mesclam-se em perfeito intercâmbio com aqueles que lhes são afins. É muito importante que a gente identifique o nosso grupo de afinidades nos nossos relacionamentos, né? E às vezes nós vamos surpreender que nós desenvolvemos afinidades com as nossas patologias. Nós vamos ter buscas com pessoas que guardam dificuldades semelhantes às nossas, o que potencializa muito a dificuldade do relacionamento. Não que a gente deva só procurar pessoas absolutamente equilibradas e diferentes de nós, mas que nós tenhamos claro, o ponto da minha afinidade é essa temática, talvez eu precise refletir que é nisto que eu vim modificar. Predominando as paixões inferiores na grande maioria dos reencarnados e desencarnados que povoam o orbe planetário e o seu entorno, é compreensível que termine identificando-se psíquica e moralmente, dando lugar às infestações e obsessões, tanto individuais quanto coletivas. Então, eu comecei a falar, observemos as nossas afinidades. Quando a gente faz aquela pergunta bem simplinha, eu não sei por que eu só atraio esse tipo de pessoa em minha vida. Por que eu atraio essas pessoas? Porque aquilo que elas têm, também tem em mim. É por isso que eu tenho um vetor, um ímã, que atrai pessoas por similitude. Ora, eu vou me agrupando a uma multidão de espíritos com temáticas difíceis quanto as minhas próprias, e como nunca nós estamos sós, nós estamos sempre com uma multidão de desencarnados que comungam a nossa forma de ser, então aí se estabelece o início das obsessões coletivas, que é disso que nós estamos falando no momento atual que a humanidade vive. Nós temos menos obsessões individuais e muito mais obsessões coletivas. Essas que se fazem pelas associações mentais, pelas cumplicidades, pelos interesses comuns, pelos prazeres mórbidos, pelas predisposições enfermas. São essas vinculações que a pessoa nem percebe que ela vai atraindo e tem mais, não quer sair disso. Se nós oferecemos qualquer outra alternativa de saúde nos relacionamentos, as pessoas dizem, eu estou bem assim, me deixe fazer isto. Mas isso vai te arrastar a abismos. E a pessoa diz, mas eu quero viver isso. Mas quando a pessoa diz, eu sei que não é bom, mas eu quero viver isso, ela não sabe as consequências que há de vir. Ela não tem esse alcance, esse entendimento. Então,
está usando o seu livre-arbítrio. Será respeitada nas suas escolhas, mas a primeira frase do Evangelho segundo o Espiritismo quanto à loucura disse: são comoções que a pessoa não tem estrutura para passar. E dessas escolhas enganosas que nós fazemos, quando chegarem as dificuldades, nós não temos estrutura para passar. E ninguém passará por nós. Não dá para transferir. Nós é que passaremos. Como um processo educativo para acordar-nos para responsabilidades morais. Ora, se eu já sou adulto e percebo as minhas más tendências e não quero resolver, eu posso dizer: eu tenho prazer mórbido de fazer essa escolha. Eu tenho prazer mórbido de viver como eu vivo. Eu penso que isso é a felicidade para mim. Mas são os enganos, né? Sutilmente, participando dos interesses dos incautos na viagem corporal, seus inimigos desencarnados instilam-lhes ideias doentias até apossarem-se do seu raciocínio, fazendo-os tombar inertes nas suas hábeis armadilhas. É tão complexo e sutil isso, porque estes desencarnados, eles vão inoculando pensamentos e saem. Joga uma ideia, eu fico com a ideia e vão embora. Até que o nosso raciocínio já não é nosso. Nós estamos sob a subjugação de um raciocínio coletivo enfermo para os espíritos incautos, desprevenidos e até ingênuos que se deixaram arrastar. Então, para a gente refletir hoje nessa questão, mais profundamente, nós vamos dizer: cuidado com o isolamento. Ele pode nos levar à loucura. Cuidado com o arrastamento massificado. Isso pode nos levar a uma alienação mental. Cuidado com as sugestões saudáveis que eu recuso. Isso pode gerar para nós um tormento íntimo. Então, a máxima de Jesus para essas nossas más tendências é o vigiai e orai para que os amigos espirituais, a nós sintonizados pelo amparo divino, possam nos socorrer das nossas más inclinações. Amigos, qual é mesmo o maior antídoto contra a alienação e a loucura? Qual que é? Não temos nenhuma dúvida que o maior antídoto chama relacionamento. Vamos checar para ver se isso é verdade. Será que uma pessoa que enlouqueceu se relaciona? Quem que dá conta de se relacionar com alguém que enlouqueceu? Então, se o maior antídoto da loucura e da alienação é o relacionamento, nós vamos chegando a uma conclusão muito importante na nossa vida. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, jamais em tempo algum permitiria que uma humanidade como a nossa passasse por esses momentos que estamos passando se isso não tivesse uma finalidade útil para nós. E nós estávamos, como humanidade, adentrando nesse estado permanente de loucura e de alienação.
E isso estava acontecendo porque cada um de nós, a seu modo, por suas próprias razões, fomos nos isolando uns dos outros, embora estivéssemos todos juntos. Todos nós nos incomodávamos quando íamos num restaurante e via uma família, cada um com seu celular, esperando a comida chegar. E a comida chegava, encostava o celular, comia e quando não, ainda ficava apertando os botões. Isso era algo que as mídias comentavam, as pessoas, as famílias, mas sem nenhuma possibilidade de mudança. Então, todos nós em humanidade, não é só essa atitude, né? Mas o trabalho de maneira desenfreada, alucinada, cada vez mais compromisso, cada vez mais coisas para fazer, num ritmo frenético, nos distanciando de nós mesmos e de todos aqueles que nós nascemos para conviver. E obviamente que alguma coisa precisava ser feito. E só algo planetário poderia interferir nesse processo de alucinação e loucura. Então, se nós desencarnássemos hoje, e chegássemos no mundo espiritual, e um amigo que viesse nos receber perguntasse para nós: quantos amigos você fez na Terra? O que nós diríamos? Porque, obviamente, quando os amigos espirituais fazem esse tipo de pergunta, eles fazem essa pergunta e em seguida pedem para que a gente diga o nome, nomeie os corações que nós nos unimos para estabelecer a fraternidade, a amizade, o entendimento, as trocas psíquicas. Porque sem trocas, nós vamos nos retroalimentando com pensamentos completamente distanciados do bem e da verdade. E vamos entrando num processo de isolamento completo da realidade. E vamos degenerando, vamos entender bem isso, vamos degenerando o estado de equilíbrio que gera a nossa individualidade. Da mesma maneira como acontece com a matéria, quando uma raça, humana ou não, não importa, começa a se retroalimentar dos próprios cromossomos, quando há cruzamento entre indivíduos muito próximos, a raça se extingue. Há uma deterioração genética. E nós nos autoalimentarmos das nossas próprias ideias todo o tempo todo, há um processo de degeneração psíquica. E profundo comprometimento. Porque nós sabemos pela doutrina espírita que a inteligência do ser humano, do princípio inteligente, vai se desenvolvendo para que, como finalidade última, nós possamos desenvolver a moral.
E a moral, ela se estabelece na medida que vamos desenvolvendo valores coletivos. Fraternidade, amizade, renúncia. Aquilo que nós temos que estruturar em nós. Então, se nós desencarnarmos e alguém perguntar para nós quais são os espíritos que você fez na Terra amigo ou amigos, e a gente não conseguir falar, nós vamos estar revelando o estado de alienação do nosso pensamento. Porque para nós interagirmos uns com os outros, eu tenho que abrir mão de muita coisa que eu penso. Eu tenho que romper com paradigmas. Eu tenho que perdoar, relevar. Eu tenho que estabelecer esses valores. E o que acontece na grande maioria das vezes que nós vamos ver é que nesse estado de alienação nós não fazemos amigos nem nossos familiares de verdade. Porque não é porque é pai, mãe, irmão que a gente vai poder dizer com toda a clareza da nossa alma: esse irmão é meu amigo, essa irmã é minha amiga, esse pai é meu amigo, essa mãe é minha amiga. De maneira nenhuma. Porque condições, injunções reencarnatórias não são suficientes para isso. É necessário que o espírito estabeleça na sua intimidade um movimento de interação para que isso ocorra. Porque não temos nenhuma dúvida, mas nenhuma, que a grande, quase totalidade da humanidade chega no mundo espiritual sem ter feito na Terra amigos. Porque priorizou tudo aquilo que é passageiro, que é absolutamente efêmero. Então, por exemplo, uma profissão é uma coisa totalmente efêmera. Mas nós podemos investir 200% numa profissão e fazermos da nossa profissão um meio de angariarmos amigos ou inimigos, ou nos tornarmos indiferentes a tudo e a todos. Então, tudo aquilo que está posto no nosso planejamento reencarnatório, que faz parte dos nossos compromissos, a finalidade última é o desenvolvimento moral. E não é possível desenvolvimento moral sem relacionamentos saudáveis. Não é possível. Ou é? Não é. Então, quão alienada eu sou? Como que eu meço isso? Meu estado de alienamento? Pelo estado de isolamento. Porque quantas pessoas se relacionam umas com as outras só por interesse? Interesses egoísticos, orgulhosos, de autopromoção. Me interessa ser sua amiga, me interessa ser seu amigo, me interessa, eu tenho interesse. Porque se eu for, entre milhões de aspas, seu amigo ou sua amiga, eu vou me beneficiar com isso. Então me interessa.
E a amizade, ela não é feita na base do interesse. A verdadeira amizade, a gente encontra um com o outro, não quer nada. Quer o quê? Quer as trocas. A gente enxerga a grandeza do outro e fala, nossa, olha aí, olha o que ele dá conta. Deixa eu ver se eu colo nele para ver se eu também vou dar conta. Né? Olha aí, olha o sorriso dessa pessoa, olha o olhar, olha como eu me alimento, né? Olha como eu me felicito. E tudo isso é saúde psíquica. Tudo isso é saúde psíquica. Então, como a gente reconhece um amigo, né? Às vezes, a vida, a circunstância, afasta de nós aqueles corações que nós estabelecemos esses vínculos. E passa 30 anos. E, de repente, abre a porta de um trem de metrô e a gente dá de cara com o amigo. Nossa, parece que não passou nem um minuto da última vez que a gente se viu. Nossa, o mundo todo para. Nosso coração bate forte. Que isso? Estou de volta, estou de encontro. Te encontrei de novo. Aquilo que o túmulo não apaga. Às vezes passou 2 séculos. Às vezes passaram 3 séculos, 10 séculos, 20 séculos, que nós ficamos distanciados. Mas se eu te encontrar, vai ser impossível não sorrir. Se eu te encontrar, vai ser impossível eu não me felicitar. Então, nós estamos nesse tema, que é um tema muito difícil de nós falarmos, mas que deve estabelecer profundas reflexões em nós, para que nos tornemos espíritos mais saudáveis. Porque provavelmente amanhã nós vamos entrar num tema tão dolorido, tão difícil e complexo como esse da loucura e da alienação, que é o suicídio. Então, assim, nós temos que nos proteger, criando dentro de nós mecanismos para nos tornarmos mais saudáveis. Então vamos refletir sobre isso e fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos na terra, Senhor, mergulhados no corpo físico, mas desejosos de te seguir, Senhor. Nesta manhã gloriosa das nossas vidas, gostaríamos de colher no campo da nossa alma as flores mais perfumadas, mais coloridas e delicadas, para oferecer aos nossos amigos, aos corações que nos afeiçoamos na terra, que representam para nós construções felizes, que organizam nossos pensamentos, que nos enriquece a existência, que nos aproxima de Deus nosso Pai. Porque nesses relacionamentos, Senhor, vamos nos sentindo irmãos uns dos outros e seus filhos.
Que o Senhor nesta manhã nos abençoe e nos fortaleça, para que possamos ampliar mais e mais, Senhor, nossos laços de afeto uns com os outros. Rogamos, Jesus, o seu amparo e a sua misericórdia a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, de socorro, necessitados, Senhor, de saúde física e espiritual. Rogamos, Mestre, pelos nossos irmãos que partiram, que voltaram ao mundo espiritual e que se encontram nesta hora necessitados de luz, de amparo, e que a nossa casa e as casas irmãs sejam prontos socorros para socorrer esses irmãos. Rogamos nesta hora a Ismael, este espírito que Jesus destacou para amparar o Brasil e todos nós brasileiros, que possa acompanhar os nossos passos, para que possamos fazer na terra, Senhor, o que nos compromissamos ao sair do mundo espiritual, para que esta nação se transformasse num ambiente luminoso na pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.